Olá, meus queridos! Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a importância da gente controlar o hábito nas crianças de sucção de chupeta e de mamar na mamadeira. Porque quando a gente não controla isso, ambos podem causar muitos malefícios e prejuízos, tanto na dentição quanto no crescimento ósseo da criança. Então, gente, para quem tem filho pequeno em casa, que muitas vezes perguntam pro dentista: doutora, eu posso dar chupeta pro meu filho? Até qual idade eu posso dar chupeta? Até qual idade eu posso dar a mamadeira? Então a gente fica feliz quando os pais perguntam e se preocupam com isso em relação aos cuidados da criança. Porque muitos pais, eles não seguem orientações nem de pediatra e nem de dentista. E acham que isso não pode estar causando nenhum malefício no crescimento ósseo e dentário daquela criança. Então é importante que vocês saibam que o dentista está sempre aqui para orientar em relação a algum problema no desenvolvimento, né, crânio-facial daquela criança, tanto em relação à parte óssea quanto em relação aos dentes. Então o que eu gosto de sempre ressaltar para você? Não é que o dentista é contra o uso sempre da chupeta. O dentista é contra o uso prolongado da chupeta. Então, se você dá chupeta para o seu filho, seja ele recém-nascido, bebê ou até mesmo criança, é bom que você saiba a hora correta de parar. A gente vê muitas crianças aí trocando os dentes já, com dente permanente na boca e ainda chupando chupeta. Então, isso é muito grave. Eu sou da opinião, particularmente, de quanto antes a gente interromper o hábito, melhor, porque a chupeta, ela vem causando muitos prejuízos. Assim como a mamadeira também. Porém, a mamadeira, o paciente não fica o dia inteiro chupando ou uma noite inteira chupando. A mamadeira, apesar de causar muitos malefícios também, o paciente mama, no máximo fica um tempo com ela na boca e põe de lado. Já a chupeta não. E muito menos o dedo, né? O dedo é pior ainda, porque a gente não consegue tirar do paciente. O paciente fica lá tendo o hábito o tempo todo. Os meus pacientes e as pessoas que eu posso orientar, eu peço para que removam o hábito o mais rápido possível. Mas se a gente tiver que colocar uma idade limite aí, eu acho que até 3 anos no máximo você pode dar uma chupeta para o seu filho. Até 3 anos no máximo, tá? A gente vê pais aí com 5, 6, 7 anos deixando seus filhos chuparem chupeta numa boa, normalmente. E na verdade, quanto antes a gente remove o hábito, melhor. Principalmente quando a criança está numa fase inicial ainda de dentes de leite. Você pode observar. Uma criança que chupa dedo ou chupeta, ou que tem o hábito de ficar chupando mamadeira por muito tempo, chupando o bico da mamadeira, você vai perceber que a criança tem os dentes abertos na frente. É uma mordida feia que não se encaixa na frente. Ela fica com a mordida aberta. Isso é muito feio, prejudicial, a criança perde o controle de onde pôr a língua, então daqui a pouco vai estar falando também com a língua para fora. Isso já exige outros acompanhamentos, como por exemplo a fonoaudiologia, com fonoaudiólogos no caso, muitas vezes até com otorrinos, porque a chupeta, o hábito de sucção de alguma coisa, ela deixa o céu da boca muito atrésico, então já começa a interferir muitas vezes até na respiração da criança, tem que ter um acompanhamento com o otorrino também. Então, eu particularmente gosto de eliminar o hábito o mais breve possível. Se você elimina o hábito enquanto a criança tem dente de leite, você remove o hábito e muitas vezes o dente volta para a posição inicial naturalmente. E futuramente, muitas vezes, a criança nem vai precisar de aparelho para reposicionar os dentes. Quanto mais tarde você remove o hábito, mais deformação a chupeta causa na arcada dentária da criança, mais demorado vai ser para corrigir. Então, muitas vezes, se o paciente já trocou de dente ou está naquela fase de transição de dente de leite e dente permanente ou já está com dente permanente na boca, a deformação que a chupeta causa, ou o dedo ou o bico da mamadeira, ela pode ser irreversível, fazendo com que a gente consiga corrigir apenas com o aparelho dentário. E nós, dentistas, a gente vê muitas crianças que passam do ponto de abandonar algum hábito de sucção e chegam numa fase adulta usando chupeta ou chupando o dedo. Adulta que eu falo é com 15, 16, às vezes 30 anos.
a pessoa não conseguiu remover o hábito. E aí a deformação é muito maior. Ela pega a parte esquelética da face. Daí a deformação não é mais apenas dentária. E aí a gente só consegue corrigir com cirurgia. É um tipo de cirurgia que mexe na face do paciente, né? A fim de que a gente consiga fechar uma mordida, por exemplo. Então assim, quanto mais tarde, mais grave os efeitos disso, mais difícil de a gente corrigir apenas com aparelho, sendo muitas vezes necessário cirurgia na fase adulta. Se você já se conscientizou disso, está tentando conscientizar a criança e a criança não consegue abandonar o hábito, nós dentistas conseguimos fazer um aparelho próprio para a criança que precisa eliminar o hábito de chupar dedo, chupeta ou bico de mamadeira. É um aparelho chamado grade palatina, que ela pode ser fixa ou removível. Eu particularmente dou preferência sempre para grade palatina fixa, porque daí eu não dependo da criança usar o aparelho. A gente fixa o aparelho no céu da boca e a criança não consegue introduzir dedo e nem chupeta. Ela vai parar com aquele hábito na força, né? Ela não vai ter como colocar mais nada na boca. Então é uma coisa assim, para quem realmente não consegue, já tentou de outras maneiras, já tentou conscientizar, já tentou conversar e não consegue. Então nesses casos mais extremos, você pode levar o seu filho num ortodontista, que o ortodontista vai examinar, vai ver como que está a boca e o crescimento da face, para poder indicar ou não esse aparelho para você. Além da mordida aberta, o hábito de sucção também pode causar atresia no arco dentário superior. O que significa isso? Uma atresia de maxila, uma maxila pequena, um osso pequeno. O céu da boca vai ficando extremamente fundo e estreito, sendo muitas vezes necessário depois a gente expandir com o aparelho, a gente abre o céu da boca a fim de corrigir a mordida também. Uma boa maneira de você conseguir em casa conscientizar a sua criança e convencê-la a parar com o hábito é geralmente na base da troca, né? As crianças gostam disso. Então, por exemplo, filha, se você largar a chupeta agora, se você falar tchau pra chupeta, você vai ganhar um presentinho que você tanto queria, né? Ó, filha, o dia das crianças está chegando. Então, se você largar a chupeta, você vai ganhar um presentinho, senão não vai ter presente esse ano, porque eu preciso da sua colaboração. Você tem que entender que você já não é mais uma criancinha tão pequena, que você está crescendo e crianças na sua idade não precisam mais de chupeta, não precisam mais chupar o dedo, né? A criança também tem que se conscientizar. Então o papo tem que ser direto com a criança, a fim de que ela entenda o contexto do que ela está passando agora. E para finalizar, uma outra coisa importante. Muitos pais acham que a mamadeira ela causa menos efeitos do que a chupeta e o dedo. Na verdade, ela pode causar menos efeito pelo tempo menor que o paciente fica com a mamadeira na boca. Porém, ela é prejudicial do mesmo jeito, porque o paciente que tem o hábito de mamar na mamadeira e depois ficar com o bico, chupando o bico da mamadeira, na hora da sucção do bico é a mesma coisa como se ela estivesse chupando o dedo ou a chupeta. Os malefícios são iguais. Vamos perceber que as nossas crianças estão crescendo. Vamos tentar adequar as coisas que elas podem em determinada idade. Nós como pais e principalmente como profissionais da saúde, temos que orientar nossas crianças e conscientizar os adultos em primeiro lugar, que as nossas crianças, elas não serão crianças para sempre. Cada fase tem uma nova adaptação. Então a criança ela tem que ir abandonando velhos hábitos e criando novos hábitos, a fim de que tenha uma convivência em sociedade boa como elas merecem. Porque muitas vezes a criança que tem esse hábito mantido por muitos anos começa a sofrer bullying em determinada época. Hoje em dia isso está muito na mídia, né? Está muito em alta. Então até com isso a gente tem que tomar cuidado, porque senão essa criança posteriormente ela vai ser discriminada por conta disso. Vamos nós, adultos, nos conscientizar e adaptar as crianças às novas fases dela. Tá bom, gente? Espero que esse vídeo tenha sido muito útil para vocês, pais que passam por esse problema em casa. E eu tô aqui para qualquer dúvida e estou à disposição de vocês, tá bom? Tenham uma ótima semana e um beijo da dentista para vocês.